Os 4 temperamentos na educação dos filhos. Dr. Ítalo Marcilli, capítulo 1. A visão simbólica. Diálogo com os seres. Quem deseja mergulhar no estudo dos temperamentos se depara, em primeiro lugar, com as seguintes questões: o que é o temperamento? Onde ele se localiza? O temperamento está no corpo, na alma, na atividade psíquica? É apenas uma figura de linguagem? Trata-se de uma ciência ou de um olhar simbólico sobre a vida? Todos nós que nascemos entre os séculos XX e XXI fomos formados pela mentalidade específica deste nosso tempo. Isso é um problema? Bem, esta mentalidade nos traz uma série de limitações. Pouquíssimas pessoas que conheço conseguiram escapar dela, e não sem um esforço contínuo de autoeducação e de observação da realidade. O fato de sermos formados e de vivermos em meio a esta mentalidade contemporânea incute em nós uma visão sobre o mundo, sobre a vida, as pessoas, o cosmos, etc., que é carregada de vícios. Parte do nosso exercício será superar esses vícios, e para tal será preciso suspendermos temporariamente alguns juízos e nossos modos peculiares de olhar para a realidade. Será possível, desse modo, acessar um outro domínio da cognição, a que não estamos habituados, mas que a humanidade sempre teve e sempre terá. Um desses vícios a ser superado é o olhar cientificista. Atualmente, é comum tentarmos identificar cientificamente as causas de nosso mal-estar quando sentimos algum desânimo ou tristeza. Buscamos respostas nos níveis de dopamina, serotonina, adrenalina, feixes nervosos, córtex pré-frontal, sistema límbico. Esse vício consiste em querer sempre, de algum modo, reduzir a realidade da vida ao nível fisioquímico. O domínio físico ou corporal é apenas um dos aspectos com que contamos para existir. Reduzindo tudo à corporeidade e tentando arranjar nossa vida, considerando apenas as relações físicas, acabamos por nos tornar neuróticos a esse respeito, além de cegos para compreender o restante do mundo em toda a sua complexidade. Há, na verdade, uma série incontável de fatores que pesam sobre nós em nossa vida cotidiana. É muito comum o estudante buscar corroborar sua visão ou sua teoria através de publicações científicas sobre o assunto. De fato, há alguma menção aos temperamentos em certos artigos acadêmicos, mas não são menções que se aprofundam e não exploram totalmente a complexidade dessas ideias. Isso porque esse é um tema que exige uma visão simbólica, e a ciência contemporânea exclui a dimensão simbólica de sua análise. Os estudos científicos partem de uma pergunta, e o cientista, no decorrer daquele estudo, procura responder apenas àquela pergunta, reduzindo o seu espectro de respostas. Graças ao racionalismo, ao cientificismo e à autoridade de academia, o homem ocidental contemporâneo perdeu o domínio da filosofia simbólica, que é o conhecimento humano que estuda a correlação entre os seres e seus significados. Recuperar esse conhecimento é extremamente importante no estudo dos temperamentos, pois é por esse campo em que o estudante transita. É preciso recuperar a capacidade intuitiva e de percepção apurada dos fatos, pois, mantendo-se preso à linguagem científica, ele deixa muitas possibilidades de lado e não consegue exercer esse tipo mais profundo, humano e eficaz de abordagem. Todas as coisas deste mundo estão associadas entre si pelo sentido, pois elas participam de uma mesma cadeia do ser. É possível exemplificar esse fato analisando as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Essa sua relação com os temperamentos sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático
Na primavera, não é possível colher frutos, que só aparecem em sua maioria na segunda metade do verão. A estação marca o momento de limpar os galhos secos do inverno e a bagunça que ele deixou. O gelo derreteu e o solo está preparado para receber as sementes e fazê-las germinar. Depois dos meses introspectivos de inverno, as pessoas voltam a sair às ruas para falar, para comunicar que o sol voltou e que os primeiros brotos nasceram. A primavera, portanto, tem essa característica de expressão, simbolicamente relacionada ao temperamento sanguíneo. Os frutos vêm em seguida, como algo real e palpável, como algo fixo que se estabelece e diz a que veio. O verão chega como uma estação forte e hostil que se impõe, é temperamento colérico. O outono está entre o verão e o inverno, portanto, pode ser considerado uma estação de queda. As folhas caem e existe um momento de interiorização, de incerteza. O melancólico, que se associa a essa estação, vive em seu recolhimento e tem as mesmas características de interiorização e de certo pessimismo. O inverno, por fim, traz consigo uma calma estática, fixa, que pode ser associado ao temperamento fleumático. A vida pulsa em seu interior, mas não se manifesta. Este exemplo já nos ajuda a identificar esse princípio de simbolismo que foge à ciência contemporânea. Quando olhamos para alguém de nossa família, por exemplo, não podemos limitar nosso olhar ao aspecto físico, palpável, ou do contrário, não aprenderemos nada a respeito desse alguém. Não vemos neste mesmo ato de olhar muito mais que sua aparência física. Vemos o amor que sentimos, o vínculo que construímos, nossa história, as nuances de nossa relação, enfim, uma infinidade de componentes. No ser humano, de forma muito especial e distinta em relação aos outros entes, a história de sua vida compõe sua própria substância. Pensemos nos objetos materiais. Uma caneta, uma garrafa, uma cadeira. A maior parte do que carregam consigo em seu estar no mundo é sua presença física. Estão apenas disponíveis para nós, sem uma história relevante para nos comunicar. A história da cadeira, por exemplo, não nos importa. O que nos importa é a sua funcionalidade. Não importa saber de onde ela veio e para onde ela vai, mas somente se posso me sentar neste momento. Já com os seres humanos é diferente. Quando nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor, o conjunto de suas histórias pesa maximamente sobre elas, e nossa presença física nem chega perto de comunicar tudo o que há em nós. Somos seres virtuais e não presenciais ou atuais, por assim dizer. Ao estarmos no mundo, nós o fazemos com o nosso corpo físico e mais todas as outras coisas que se encontram ao nosso redor. Eu sou eu e minhas circunstâncias, dizia o filósofo Ortega y Gasset. O que quer dizer que a nossa história vai sendo escrita de acordo com as condições em que nos encontramos, de acordo com a relação que estabelecemos com as coisas que nos rodeiam. Quando observamos um objeto, percebemos de que ele é feito, um material, mas também o seu princípio, o seu quê específico. É aquilo que, quando olhamos para uma mesa, por exemplo, nos faz saber que se trata de uma mesa. Agora, quando olhamos para um ser humano, para essa realidade radical a que chamamos vida, precisamos nos perguntar: que substância é essa? A substância da vida é o corpo? É a atividade psíquica? Quando falamos da vida humana, de que estamos falando? Em que se apoia essa estrutura a que chamamos vida? O corpo, sozinho, não dá conta de responder à pergunta. Ele muda com o tempo. Nossa atividade psíquica também é cambiante e, portanto, tampouco oferece resposta. Aqui nos vislumbramos, então, uma realidade de fundamental importância para avançarmos no estudo dos temperamentos e da própria vida humana. Substância e história. Educar é ensinar à criança o verbo.
a voz de cada objeto, é ensinar-lhe a ouvir como cada objeto pede para ser usado. Se nos acostumamos a usar cada coisa de acordo com a nossa própria vontade, inevitavelmente faremos escolhas erradas. Sem essa espécie de ouvido poético ou metafísico, nossa vida vai progressivamente se esvaziando por não conseguirmos ouvir a voz que vem do mundo. Se nos voltarmos para o mundo tentando ouvir de cada ente material o modo correto que ele pede para ser usado, nós nos tornaremos pessoas mais elegantes. Pessoas que conseguem eleger as coisas. Se atingirmos certa calma ou centralidade interior, seremos capazes de ouvir o verbo do mundo, de ouvir as coisas, o que nos tornará mais íntegros, mais capazes de progredir em nossa vocação e fazer as melhores escolhas em cada momento. Se treinamos para isso, conseguimos outra coisa magnífica. Nós nos transformamos em pais melhores, em educadores melhores, esposas ou maridos melhores, pois por meio de nossos atos ajudaremos também os outros a fazerem as melhores escolhas e, consequentemente, a serem mais felizes. Um dos princípios da felicidade é ouvir o verbo do mundo e ceder a esse mistério, o que significa fazer as coisas de acordo com as demandas que nos vêm do próprio ser do mundo. Para avançar no estudo dos temperamentos, que são um elemento mineral da personalidade humana, será preciso ouvir melhor o verbo do mundo. As coisas materiais falam de modo muito tímido, muito acanhado, sem muitas nuances. Os objetos e mesmo as plantas são, por assim dizer, mais fáceis de compreender. Conseguimos ouvir seu verbo de um modo muito simples. Voltando ao exemplo, quando olhamos para uma mesa, o que nos faz saber que é de fato uma mesa é o seu princípio, sua quididade. A mesa tem em si algo que afirma para nós aquilo que ela é, assim que a olhamos. A substância da mesa é, por assim dizer, a mesidade. Já ao olharmos para a vida humana, o que vemos de recorrente? A mudança. Nossa vida está em constante movimento. Não há uma estrutura fixa que a defina. Onde se apoia, então, a vida humana? O que faz com que ela seja única? Sua história, seu drama, seu argumento, sua narrativa. A substância da vida humana é a história. Daqui se conclui que a substância da vida humana não é dada, por assim dizer, não é um corpo em que se apoiar como a mesa. É a história que contamos com a nossa própria vida, a que estamos fazendo neste exato momento. Nós somos aquilo que fazemos. Portanto, quando olhamos para qualquer pessoa com quem nos relacionamos, precisamos saber que a sua substância não é fixa, ela pode mudar. Ou seja, é falso pensar que uma pessoa não tem salvação ou que nunca vai mudar. O ser humano é, por definição ontológica, forçosamente livre. Tem a liberdade em sua própria substância. Se a substância da vida é a história, o argumento, a narrativa, contar essa história é definir a cada instante o que fazer. Com menor ou maior grau de consciência, de qualidade, de liberdade, sempre cabe a nós a decisão de o que fazer no capítulo seguinte. E se a liberdade é um traço constitutivo da nossa natureza, se compõe em nossa substância, não é possível um ser humano sem liberdade, e não pode ser humano aquele ou aquilo que não tem liberdade. A história que formamos durante a vida pesa sobre nós, e esse mundo da virtualidade pesa mais do que a presença física. Não me refiro apenas ao mundo pretérito, ou ao conjunto das escolhas passadas, mas também às expectativas futuras. Se no passado escolhemos, por exemplo, gastar o dinheiro que tínhamos, no presente não temos mais. E se nossa conta bancária estiver negativa, deixaremos de comprar algo que desejamos ou precisamos. Os atos passados, portanto, pesam sobre os atos presentes. O mundo da virtualidade é real, mais real do que o mundo atual da presença física.
Isso é importantíssimo para quebrarmos qualquer visão materialista da vida que tivermos. Chamo de materialismo não só o fato de acreditarmos ou não em Deus, mas a aposta de que a materialidade seja aquele verbo, aquela voz que fala conosco. Não é possível crer que alguém seja apenas matéria, e nem mesmo os objetos, como um cinzeiro sobre a mesa. De algum modo, ele espera ansiosamente por ser usado, deseja que um cigarro pouse sobre ele, e com as cinzas com as cinzas que ele se completa e realiza a sua vocação. Nós não temos essa visão sobre as coisas, e é difícil conquistá-la. De certo modo, a maçã deseja cair da macieira, mas pensarmos simplesmente que as leis de Newton agem sobre ela. Cada coisa no mundo tem sua finalidade, e as coisas chegam à perfeição conforme são operadas. Essa visão, considerada por muitos como uma visão poética, é importantíssima para aprofundar a ciência nos temperamentos. Podemos pensar que, em certos momentos da vida, não tivemos essa liberdade. Quando éramos bebês, por exemplo, não escolhíamos as coisas. Sob certos aspectos, não as escolhíamos de modo consciente, mas, assim como o cinzeiro se faz na medida em que recebe as cinzas, um bebê também se faz à medida que vai crescendo, sendo alimentado pela mãe. Quando, mesmo que passivamente, recebe os cuidados de terceiros, ele vai se tornando cada vez mais perfeito e vai chegando à plenitude daquela fase em que se encontra, ainda que não tenha uma liberdade de consciência. A liberdade também se dá nesse momento de falta de consciência. O bebê não tem total consciência das coisas e, portanto, não escolhe propriamente, mas recebe. Quando olhamos um bebê, sentimos o impulso de cuidar. E quando fazemos isso, cresce no bebê a capacidade de se desenvolver. Ao receber o leite de sua mãe, ele progressivamente se perfaz. Para compreender a ciência dos temperamentos, é preciso retomar esse olhar simbólico sobre o mundo, deixar de lado a visão cientificista e pós-cartesiana da realidade. Dentro de cada coisa ao nosso redor, de cada ente, há uma tensão pulsante. As coisas pedem para ser usadas de melhor modo, e quando percebemos a capacidade de usar as coisas do modo como elas pedem para ser usadas, fazemos escolhas positivas. Mas também é possível contarmos nossa história através de escolhas inadequadas, de escolhas feitas quando não usamos os entes de melhor modo. Se escolhemos um pincel para usar como flecha num arco, é óbvio que o pincel vai estragar. Estragado, o pincel há o prejuízo e a tristeza por uma escolha errada. Ou seja, olhamos o pincel e não fomos capazes de entender sua voz que dizia: use-me para pintar uma tela. Isso é muito fácil perceber na vida infantil. A toda hora as crianças estão testando o mundo e fazendo escolhas inadequadas, e é por isso que precisamos educá-las. As plantas, os animais, as pessoas. Ocorre que, além dos objetos inanimados, nós nos relacionamos também com as plantas, os animais e as pessoas. As plantas não têm movimento local e por isso são mais fáceis para compreender. Sua voz é mais chapada, mais seca, quase material, mas já exerce mais impacto sobre nós do que a voz dos objetos inanimados. Ela diz: se você não cuidar de mim, não me ouvir, eu vou morrer. Notamos um aumento na intensidade desse diálogo quando começamos a tratar dos animais. Nós podemos classificar os seres numa escala gradativa, tendo como polos o mineral e o humano. Um tatu-bola ou uma tartaruga, por exemplo, são muito minerais, estáticos, fixos, não têm um temperamento e, portanto, a sua voz também não é muito temperada. Mas recorramos às lembranças de que temos dos cães. Eles falam com a gente de um modo específico, eles têm algum temperamento. Imagina a seguinte situação: vamos a um pet shop e dizemos aos criadores: minha casa é grande e tem muro baixo, quero um cachorro para guardá-la. Ele concluirá que você precisa de um cão fiel, obediente e agressivo, e lhe mostrará as raças adequadas.
O que esse exemplo revela? Que há um teor, um tempero que esse cão em particular deve ter. Ele irá se comunicar com você de um jeito específico, de certo modo que não muda. O que é esse tempero na vida do cão? É exatamente o que chamamos de temperamento. Faz sentido, então, estudarmos os temperamentos caninos? Não muito, pois não se trata de um mistério. É possível identificar-se o cão é mais melancólico, sanguíneo, colérico ou flemático, apenas sabendo a sua raça, sem a necessidade de conhecer o indivíduo particular. Com as pessoas não é assim. Ao olharmos para um ser humano, temos de descobrir qual é o seu temperamento, o que não é tão simples como nasceu na África é fleumático, na América colérico. O temperamento é um mistério e aparece de modo específico em cada pessoa. Sabemos que é um desses quatro, mas nunca sabemos qual. É esse o tema deste livro, o temperamento, a realidade que tempera aquela voz de um ser. Se quisermos ouvir a voz do ser humano, temos de saber qual é o seu tempero e qual é a qualidade de nossa recepção. Se nos relacionamos com uma pessoa de característica quente e expansiva, esse é o tempero que ela dá para o seu eixo biográfico, para o seu argumento vital. A substância da vida é o argumento, o drama, o eixo narrativo, e escolhemos as coisas ao ouvir o que elas nos pedem, incorporando-as também a partir do nosso tempero próprio. Se temos uma característica quente, a tendência é receber as coisas e logo agir sobre elas. A característica fria, por sua vez, recebe essas vozes e as contrai. É extremamente importante conhecer a nossa própria constituição, para que possamos conversar apropriadamente com as coisas deste mundo e do outro. Se desconhecemos o temperamento, desconhecemos o tempero através do qual os outros se comunicam conosco, e assim perdemos grande parte da substância de nossa vida. Perdemos a capacidade de escolher com precisão. O temperamento não determina nossas escolhas, mas articula as escolhas que fazemos. Conhecer o temperamento, o nosso e o alheio, o do cachorro, do cinzeiro, da planta, é, portanto, fundamental para que possamos conversar, para que as vozes dos seres possam ser ouvidas e expressas com mais eficiência e precisão, e para que possamos nos instalar melhor na substância de nossa vida. Contudo, o que foi dito, creio que comece a se esclarecer o que é para que serve o estudo do temperamento. O temperamento é o tempero, aquela maneira mais fixa com a qual fazemos e recebemos as coisas do mundo. Mas se trata de uma realidade física, de uma realidade afetiva ou espiritual? Ele é a nossa personalidade? Tentemos definir o termo com mais precisão. O temperamento não é só uma realidade corporal, nem afetiva, nem psíquica. Ele é como o chão onde se apoiam as nossas outras faculdades. É uma marca que temos, um filtro através do qual passam os elementos tanto do mundo interior quanto exterior. Tomemos como exemplo uma pessoa de temperamento quente e úmido, sanguíneo, portanto. Essa pessoa recebe os elementos do mundo exterior não apenas através da sua inteligência, sensibilidade e afetividade, mas também por esse filtro, em todas as dimensões da vida. Ela é sanguínea na pele, no tato, na língua, no paladar, em toda a dimensão sensível, física. O sanguíneo recebe o mundo de um modo quente e úmido, ou seja, tudo que vem do mundo acessa a sua sensibilidade e é influenciado pelo calor e pela umidade. Umidade umidifica-se e se expande. Uma pessoa fleumática, fria e úmida, por sua vez, recebe o mundo concentrando e umidificando. Comparando os dois temperamentos, notamos que o componente úmido lhe é comum, o que significa que ambos recebem o mundo com uma tendência a compreender, envolver, em vez de sofrer seu impacto imediato. Porém, a pessoa de temperamento sanguíneo recebe essa compreensão e procura expandir,
falar, elaborar, consolidar a experiência direcionando para o exterior, enquanto o fleumático direciona a sua tendência úmida para dentro ou para baixo. Portanto, pela sensibilidade inerente a cada um de nós, estamos de certa maneira em mundos distintos. As chances de esses mundos serem radicalmente diferentes é maior do que serem semelhantes. Assim, se olharmos para os nossos filhos, cônjuges, familiares e colegas de trabalho, sem entender que a chance de estarem em outro mundo é enorme, jamais conseguiremos ter uma relação saudável. A tendência será brigar e fazer escolhas equivocadas de convivência que podem alterar e nos afastar de nossa substância. No convívio com outras pessoas, precisamos compreender que, apesar de elas estarem recebendo os mesmos estímulos, são impactadas de modo rigorosamente diferente. Sem isso, não as entenderemos e faremos escolhas equivocadas em nosso trato com elas, o que consequentemente nos tornará menos assertivo, menos plenos e mais falsos, mais afastados de nossa vocação. Mas o temperamento é uma característica que perpassa todas as dimensões, e não só a afetiva. É interessante notar seu rebatimento na sensibilidade, pois mesmo ela é ou sanguínea, fleumática, colérica ou melancólica. Até mesmo um bebê que ainda não tem afeto nem intelecto formado já age a partir de seu temperamento. Sua pequena história é ainda extremamente sensitiva, pouco modificada pelas inserções intelectuais e pelo componente afetivo. E é mais fácil sentir as características úmida, seca, quente e fria no recém-nascido, pois ele ainda não tem os moduladores que conquistamos ao longo da vida. Em geral, abordamos as crianças e os bebês a partir da sensibilidade. Por isso, devemos estar atentos para sentir se precisam ser envolvidos, se precisam ter a qualidade da secura, da expansão, da concentração, o que afeta, por exemplo, o modo de colocá-los para dormir. Há crianças que só dormem quando aninhadas e acarinhadas, pois nelas prevalece o elemento úmido. Outras dormem de qualquer jeito, têm o temperamento seco e não precisam ser envolvidas, pois a tensão já faz parte delas. Algumas crianças demoram mais para ler um livro e para ouvir as histórias, por terem um componente quente, por expandir e não concentrar. O temperamento não muda ao longo de nossa história. É um solo estabelecido que não podemos modular, mas, por sermos seres afetivos, inteligentes e termos outros recursos, podemos sentir aquilo que nos chega com características de outro temperamento e absorvê-lo dentro de nós com os outros elementos. É possível manipular intelectualmente os temperamentos, e para que isso serve, para que possamos descobrir nossa vocação pessoal e escolhermos adequadamente cada um dos nossos atos. Ora, entretanto, existem pessoas que não se identificam perfeitamente com nenhum dos temperamentos, como se combinasse nuances de 2 deles, de 3 ou até de todos. Vejamos agora de que modo os elementos podem se combinar para formar as variações de cada temperamento.